Pessoal, boa tarde, paz, Senhor. Tarde abençoada nessa sexta-feira, dia 12, né? 12 de setembro de 2025. Que essa palavra sirva de renovo e fortalecimento ao coração dos irmãos. Eu estava ressignificando aqui uma mensagem que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes, mas eu acho que eu não entendi ela da forma completa. E aí eu queria trazer ela aqui de novo sobre um outro olhar. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17, o Senhor ele dá uma ordem para Ló, depois que a cidade de Sodoma e Gomorra elas são destruídas. Deus dá 3 ordens, na verdade, para Ló. Ele fala, não olhe para trás, ou seja, romper a ligação emocional com o passado, com a cidade que estava sendo destruída e a vida que ele tinha naquele lugar. Não pareis nas campinas, ou seja, não parar no meio do caminho, não se apegar a nada do caminho, não pareis nas campinas. E a terceira ordem nesse texto é, vá para o monte, suba para o monte. E eu tinha feito uma leitura e hoje eu ressignifico esse versículo, estou vendo de outra forma. Ló, ele preferiu parar e ir para uma cidade chamada Zoar. Ele preferiu. Quem já ouviu essa mensagem aqui no canal sabe que eu trouxe de outra maneira. Zoar, na verdade, não era o plano de Deus. Ló, ele fez Zoar, em Zoar a primeira parada, ele fez 2 paradas. Uma segunda parada, ele foi para a caverna. Que aí o texto bíblico não especifica se essa caverna ficava também ali na cidade de Zoar. Mas ele vai para um lugar pequeno, uma pequena cidade chamada Zoar, e Deus dá a ele uma permissão. E depois ele vai para a caverna. Mas a ordem de Deus era um monte, a ordem de Deus não era. Deus foi claro, não olhe para trás, não pare pelo caminho, né, e vá para o monte. Os rompimentos, eles são difíceis na nossa vida, são difíceis. Às vezes a gente quer negociar com Deus. Zoar era um lugar pequeno, era um lugar limitado, não era o lugar que Deus tinha para ele. Foi o lugar que Deus permitiu? Sim. Muitas vezes Deus vai permitir que estejamos em um lugar, que vivamos uma etapa, uma fase, que entremos em um emprego, em um ciclo, em um relacionamento, mas não necessariamente quer dizer que aquilo seja a vontade de Deus. Não necessariamente. Ló não estava no plano de Deus, habitando em Zoar. Não estava no projeto de Deus aquilo. Foi uma permissão. E a gente tem que entender que há uma diferença entre a vontade imperativa, a vontade soberana, que é aquilo que Deus realmente quer, e a vontade permissiva, que é aquilo que Deus deixa. Não era muito bem o que Deus queria, mas foi o que Deus deixou. Deus falou, não, tudo bem, eu deixo. Mas não é esse o meu plano. E Ló se limitou em Zoar. Zoar significa uma cidade pequena, lugar de limitações, de pouco crescimento. Zoar é a estagnação que muitas vezes nós vivemos por preferir o caminho mais curto, ou por se acomodar com um pouco, sabe? Aceitar o pouco e ter o pouco como algo para a vida. Não, isso aqui é pouco, mas tá bom, é isso aqui mesmo. Não só isso. É Zoar. Não era o que o Senhor tinha para Ló. E aí, para piorar, Ló ainda dá um passo mais escorregadio. Ele vai habitar nas cavernas. Ou seja, ele sai de uma cidade, uma situação de limitação, de que ele estava fora do projeto de Deus, e ele vai habitar num lugar escuro, um lugar de escuridão, a ausência da luz. E a palavra fala, toda a Bíblia nós vemos que a luz está diretamente relacionada com Deus. E a ausência de luz é naturalmente, consequentemente, a ausência de Deus. A ausência de Deus. Então, ele se afasta do plano por uma concessão. Deus permite que ele não esteja vivendo a plenitude do plano. Entendam isso. A princípio ele não tinha se afastado, talvez fosse um momento. Zoar era talvez só um momento. Deus permitiu você para ficar um tempo, você está com medo aí e tudo mais. Fica aí em Zoar. Mas depois ele vai, e aí sim ele se afasta, ele abandona completamente a vontade de Deus e vai morar com as suas 2 filhas numa caverna. Ele foge do projeto. E qual era o projeto? O projeto era os montes. Era fuja para o monte. Inclusive, irmãos, Abraão, ele habitava, ele morava nos montes. O monte é esse ambiente de comunhão, de conexão, de revelação, de entendimento do que é o mundo espiritual, de priorizar as coisas espirituais sim, de priorizar o reino, de
viver numa dependência total do Senhor. Ainda que nessa vida, ainda que nessa terra, ainda que com as nossas necessidades, os nossos embates. Então, olha como que o texto ele é muito profundo, né? Deus ele dá 3 ordens, né? Não olhe para trás, não pare nas campinas e vá para o monte. Deus até permite ele ir para Zoar. Por algum tempo ele fica ali limitado em Zoar. Mas não era esse o plano de Deus. Não é o plano de Deus para a sua vida limitação. Não é o plano de Deus para a sua vida tá bom, é só isso mesmo, tá bom, amém. Conformismo, o comodismo não é o plano de Deus para a sua vida. Deus sonhou muito mais para você. Como eu falei, o segundo passo de Ló foi pior ainda. Ele se ausentou da luz, ele foi morar dentro de uma caverna. E ali eu tenho para mim que os traumas, o medo de tudo que aconteceu em Sodoma, né, segundo a mente dele, talvez ali na caverna, se chovesse fogo de novo, caísse de novo o juízo de Deus, fogo do céu, enxofre, ele talvez estivesse protegido, né? Ele se escondeu de Deus. Quantas vezes nós fazemos assim? Nos escondemos do Senhor, fugimos do plano de Deus, do projeto de Deus para as nossas vidas. Preferimos viver o tá bom, ao invés de viver a plenitude daquilo que Deus tem. Esse ano, né, 2025, 2024 para 2025, na virada do ano, tinha um louvor que as pessoas estavam postando muitas coisas com ele, né? E é um louvor que estava tocando muito na igreja, que é aquele: eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas. Eu não me recordo o resto, mas é um louvor bem conhecido, os irmãos conhecem, né? Mas é isso: eu vou viver a totalidade da promessa. O Ló, ele aceitou uma cidade pequena chamada Zoar. Depois ele aceitou nada: a caverna, a escuridão, a ausência da luz, a ausência da presença, a ausência da promessa. Não aceite, não. Ele cumpriu as 2 primeiras ordens, né? Não olhou para trás, a mulher dele olhou, por isso foi convertida numa estátua de sal. Ele não parou na campina, ele fugiu. Mas chegou ali no meio do processo ali. Ele viu uma cidadezinha e se contentou com um pouco. Foi pelo caminho mais rápido. A última etapa. E às vezes nós somos assim, nós fazemos tudo certinho, mas chega a última etapa, aquela... Não adianta, irmãos, não dá para renunciar 99%. Algo que Deus mandou renunciar 100%. Não dá para viver 99% algo que Deus quer que você viva 100%. Não dá para entregar 99% do coração se o Senhor pede que sirvamos a Ele de todo o nosso coração. Tem que ser 100%. Então, no finalzinho, a última orientação de Deus: vá para o monte. Ló temeu e desobedeceu. Triste, né? Muito triste. Mas está como um exemplo para nós, para que não venhamos a nos contentar com pouco, com Zoar, para que não venhamos a nos esconder da presença de Deus, do projeto de Deus para as nossas vidas, daquilo que Deus sonhou, os sonhos de Deus, a totalidade da promessa. Teu lugar não é na caverna, não, tá? Teu lugar não é em Zoar. Teu lugar é no monte, no centro da vontade de Deus.